Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da oração, o poder transformador da oração. Convido você que abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Então ore comigo agora. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa palavra, por mais esse vídeo. Que o Senhor venha nos trazer revelação da sua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, revelando a sua graça para nós. Em nome de Jesus, que toda distração saia das nossas mentes e que o seu Espírito venha trazer o entendimento necessário. Em nome de Jesus, amém. Então aqui nós vemos a oração de Jabes, nós vemos a vida de Jabes. A vida dele começou de uma forma e terminou de uma forma totalmente diferente. Nós vemos que a sua vida era uma vida rodeada de dores, de sofrimento. Desde o seu parto, ele nasceu, causou muita dor para sua mãe, muito sofrimento para sua mãe. E com isso, sua mãe colocou o nome dele de Jabes. Jabes, no hebraico, é Iabes. Pode ter vários significados. Ele entristece aquele que provoca dor. Então, ele carregou com ele esse estigma de ser aquela pessoa que já nasceu causando dor. Mas muitas vezes nós carregamos também esses estigmas nas nossas vidas, aí desde a infância, de quando muitas vezes ouvimos coisas que não queríamos ouvir e carregamos isso dentro do nosso coração, nutrimos isso inclusive, ou as pessoas nutrem isso. Por exemplo, toda vez que as pessoas chamavam Jabes de Jabes, ele lembrava do seu significado, porque no hebraico os nomes têm significado, todos os nomes têm um significado. Então, quando chamava ele de Jabes, ele lembrava: sou causador de dor, meu significado é dor, é sofrimento. Amém? Porém, Jabes fez sua oração, fez uma oração a Deus, e Deus mudou a sua vida. Deus ouviu a sua oração e atendeu. Porém, nós sabemos que, apesar da oração fazer parte da vida dos cristãos, juntamente com a leitura da palavra, as orações muitas vezes não são ouvidas. As orações dos cristãos, de grande parte deles, não são ouvidas. Mas por que algumas pessoas têm suas orações ouvidas e outras não? Ou algumas das nossas orações, algumas das coisas que pedimos a Deus são ouvidas e outras parecem que não? Então, analisando a vida de Jabes aqui nesses dois versículos, não sabemos muito mais da vida dele. Nós podemos ver e entender, que ele viveu tudo que ele viveu e tudo que aconteceu com sua vida a partir da oração. Sua vida começou então com dores no parto e continuou aí contendo dores. E ele carregou esse estigma de ser provocador de dor, de dores no seu nome, porque o seu nome significa aquele que provoca a dor. Então imagina o que se passava na cabeça de Jabes. As pessoas provavelmente caçoavam dele, riam dele, falavam: olha esse aí, causador de dor, fez a mãe dele sofrer, causa dor, só serve para causar dor, para causar sofrimento. Porém, apesar de tudo contra ele, inclusive o seu nome, ele ousou orar a Deus por bênçãos e livramentos. E Deus o atendeu. Então ele foi transformado a partir da oração, foi transformado pela oração. Ele foi transformado aí pela capacidade de falar com Deus. E Deus ainda hoje, irmãos, Ele ainda ouve, Ele ainda escuta os homens, Ele ainda nos escuta, Ele ainda faz milagres. Deus ainda pode inclusive abrir o mar se você pedir com fé. Mas por que não temos nossas orações atendidas muitas vezes? Porque muitas pessoas oram e não acontece nada nas suas vidas. Então vamos entender por que alguns vivem milagres e outros não. Porque a oração para muitos
são palavras vazias, repetidas em vão. As orações são cheias aí de palavras que nós não acreditamos que seja verdade. Por isso que muitas vezes não acontece. Por isso que as orações não são ouvidas. Sai da boca, mas não sai da alma, não sai do espírito, não sai do coração. Você fala que confia, mas no fundo você está olhando para as dificuldades, para as circunstâncias da vida. As pessoas oram ali, muitas vezes oram com as mãos para cima, com os olhos fechados, mas oram como se estivessem falando para o nada, para o vento. Não confiam que Deus está ali ouvindo ela, está ali abraçado a ela, do lado dela. Muitas vezes até sabem que Deus está ouvindo, mas não confiam que Ele quer fazer esse milagre, não confiam que Ele quer fazer o que ela está pedindo para Ele. Eles simplesmente não têm fé, por isso não acontece nada. Mas o que faz então com que a oração de alguns, como Jabes, seja ouvida e respondida por Deus? Jabes, assim como nós, como a maioria de nós, começou com dor, sofrimento, estigmas trazidos do passado. Assim como nós, não tem culpa, não tinha culpa do que aconteceu na sua vida. Não tinha culpa, ele não tinha culpa, por exemplo, da mãe que teve, do sofrimento que a mãe teve no parto. Com certeza ele não quis fazer ela sofrer, mas mesmo assim sofreu, aconteceu, mas não foi por culpa dele. Não somos culpados então pelo que aconteceu conosco, porém nós somos culpados do que nós vamos fazer com o que nós recebemos. Somos culpados com o que vamos fazer com o que aconteceu conosco. O começo da vida de Jabes era de dor, a vida dele era dor, mas no meio da vida dele, ele orou e invocou a Deus, e Deus mudou a sua vida, mudou a sua realidade, tornando o filho mais importante da sua família, daquele filho caçoado, aquela pessoa estigmatizada, sem importância. Ele se torna então, a partir da oração, a pessoa mais importante da sua família. Vamos entender então a oração de Jabes. Listei aqui alguns pontos. Primeiro ponto, Jabes reconhece a sua dependência de Deus. Jabes reconheceu que sua vida e o seu futuro estava nas mãos de Deus. Ele não confiou nas suas forças e habilidades, nas circunstâncias, mas buscou a Deus. Segundo ponto, ele foi ousado na oração. Ele não teve medo de pedir grandes coisas a Deus. Ele pediu bênçãos abundantes sobre sua vida, expansão dos seus territórios, a presença constante de Deus e proteção contra todo o mal. Terceiro ponto, ele teve fé em meio às adversidades. Ele manteve a fé, ele teve fé, ele buscou ter mais fé em meio a adversidades. Jabes nasceu em um contexto de dor e sofrimento, mas não permitiu que isso o definisse. Então não importa o que as pessoas falam, o que está acontecendo, as dificuldades que está passando, isso não define você. Ele escolheu um futuro melhor e buscou a Deus para que Deus transformasse a sua realidade. E o quarto ponto, o poder da oração. A Bíblia diz que Deus ouviu e respondeu a oração de Jabes. Amém? Então nós podemos entender que Deus ouviu e respondeu Jabes por quê? Porque Jabes buscou uma vida aí com propósito. Jabes desejava uma vida abençoada e com propósito. Ele buscou a presença de Deus para que sua vida fosse transformada e se tornasse significativa e impactante. Então nós podemos entender que quem ora buscando a Deus por bênçãos, proteção, orientação e pela presença constante de Deus, cultiva uma fé inabalável em Deus.
Confia que Ele é capaz de fazer grandes coisas em nossas vidas. Quem faz isso também busca uma vida com propósito, buscando a Deus para que Ele manifeste o seu poder e a sua glória através de nós, mudando as nossas vidas de dor e sofrimento para uma vida de bênçãos e repleta de amor de Deus. Independente do nosso passado, das circunstâncias, nós podemos ter aí um futuro de esperança e bênçãos com Deus. Amém? Então, irmãos, quando orar, oremos igual Jabes. Reconheça a sua dependência de Deus. Tenha ousadia na oração e peça o que parece impossível, o que é impossível para você, o que é impossível para nós, para as nossas forças, para as nossas situações, para a nossa realidade. Mantenha a fé em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Confie que sua oração é uma conversa, é um diálogo, que quem está te ouvindo é seu Pai, Todo-Poderoso, nosso Deus, o Deus de Israel. E ore para que sua vida, com as bênçãos que você está recebendo, tenha um propósito. Faça a diferença para que a glória de Deus seja vista, materializada em você e através de você. Amém? Então, irmão, ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, clamamos ao Senhor, reconhecendo que não somos nada sem o Senhor, sem a sua presença. Então, ó Deus, reconhecemos a nossa dependência do Senhor e da sua graça. Senhor, nos ensina a ter fé, a manter e nutrir nossa fé em meio às dificuldades. Nos lembre que é em nossas fraquezas que o Senhor se faz forte e manifesta o seu poder e a sua grandeza e sua graça. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essa oração, pois sabemos que o Senhor está nos ouvindo e nos respondendo com a sua voz em nossos corações, com suas bênçãos e graças em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, essa foi a palavra de hoje. Espero que ela tenha falado ao seu coração, que ela tenha trazido revelação para a sua vida. Então, irmão, peço também para que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que essa palavra chegue ao ouvido de outras pessoas, para que muitas vezes essas pessoas estão aí desmotivadas a orar. Voltem a ter ânimo a orar e exercitem a oração no seu dia a dia. A oração juntamente com a palavra, elas têm que andar juntas. Não adianta você somente orar ou você só estudar a palavra. A palavra por si só, ela só gera conhecimento, mas a oração, ela tem o poder. A oração, ela tem o poder de transmitir o que nós sentimos a Deus e também de permitir que Deus fale e nos responda aos nossos corações, à nossa mente, e renove a nossa mente todos os dias. Então compartilhe essa palavra com outras pessoas para abençoar o nosso trabalho também. Digite amém aí nos comentários, coloque aí o que você achou dessa palavra e vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.